Bom dia, Dr. Alexandre. Bom dia, Gustavo. Se apresente. O meu nome é Alexandre Paes e atualmente sou o diretor do Museu Nacional do Azulejo. No caso português, ainda que os portugueses não sejam os criadores do azulejo, são de facto quem melhor soube utilizar e ainda sabe utilizar o azulejo de forma diferenciada. E através da azulejaria nós conseguimos perceber a nossa história, a história de Portugal, quem nós somos, o que é a nossa identidade, as nossas expectativas, os nossos medos, as nossas ambições, os contactos que tivemos, tudo isso é possível ver na azulejaria. O conceito de obra de arte também é relativamente recente. Nós podemos pensar que alguns dos painéis que ainda estão aplicados, há conjuntos muito importantes, e nós temos peças muito importantes aqui no museu, que hoje são tesouros nacionais. Agora, se eles eram considerados como obra de arte por estar em azulejaria, não sei se é muito fácil nós determinarmos. O conceito de obra de arte, como nós o entendemos hoje, surge no século XX, especialmente a partir talvez mais até da segunda metade do século XX. Há uma série de artistas que trabalham, artistas importantes, que trabalham a azulejaria no século XX e, de facto, ao fazerem o seu trabalho, aplicando a sua estética, os seus conceitos, etc., criaram objetos que, sendo objetos de autor, são obras de arte. Não querendo dizer que os anteriores não fossem, mas o trabalho era o conceito era um pouco diferente. O Museu do Azulejo tem que ser sempre entendido como um instrumento para o conhecimento da azulejaria. Ele é um espaço para se conhecer a azulejaria do ponto de vista histórico, do ponto de vista desde o início da sua utilização em Portugal, mas o facto da azulejaria que aqui está estar descontextualizada, ou seja, as peças não estão nas arquiteturas para as quais se destinavam, faz com que estes objetos percam parte do seu significado, porque a azulejaria em Portugal tem que ser vista na arquitetura. Ela é feita para a arquitetura, pensada para a arquitetura e tem um discurso que faz parte da arquitetura. No momento em que nós a retiramos, estamos sempre a retirar-lhe significado, uma parte do significado. E, portanto, nós não podemos considerar o museu como central, ou seja, ele é central no sentido do conhecimento, é isso que eu queria dizer, ele é um instrumento, ou seja, as visitas que aqui são feitas são para dotar os nossos visitantes dos instrumentos para apreciar a azulejaria, contextualizá-la e perceber a importância que ela tem. É essa a nossa função. Temos uma função pedagógica e uma função também de chamada de atenção para este património que existe em todo o nosso território e nos territórios onde os portugueses estiveram. Bom, o que eu gostaria que o museu fosse é cada vez mais um espaço de abertura, não só um museu no sentido de um espaço da história do passado, mas também um museu que participa naquilo que é a história do futuro. Ou seja, a minha ambição é que o museu, que não se pode substituir às galerias, existem galerias, existem espaços onde os artistas apresentam os seus trabalhos, nós não nos substituímos a isso, mas devemos estar sempre atentos às novas propostas, aos novos conceitos, ser um espaço de salvaguarda desse património, mas também de salvaguarda do património do passado, mas também um espaço para olhar o futuro, pensar o futuro e colaborar nessa busca do futuro. Por outro lado, gostava, e também é uma ambição muito grande da minha parte, que o museu tivesse um papel preponderante na questão da integração de todos os públicos, todo o tipo de públicos, visitasse o museu, tivesse acesso ao museu, e quando falo nos públicos não falo só naqueles que têm uma cultura média alta, todo o tipo de públicos deve visitar o museu, bem como todas aquelas pessoas que têm à partida algumas deficiências que não lhes permitem normalmente ou evitam ir aos museus
ou não sentem a atração pelos museus. Eu gostaria que fosse, de facto, um espaço inclusivo, aberto a todos, e um espaço também de ensino, onde a colaboração com escolas permitisse trazer novos públicos e um novo olhar dos jovens e das crianças à azulejaria e a este património. Eu acho que é fundamental, para já, indicia que o azulejo está a transformar-se. E isso é uma das chaves que explica o sucesso da azulejaria em Portugal. O azulejo em Portugal teve sempre a capacidade de se renovar, de se transformar, de se adaptar a cada momento da sociedade. Obviamente que nos séculos anteriores isto era de longa duração, porque o tempo movia-se a uma velocidade completamente diferente. No século XX já começamos a ver alguma aceleração e neste século XXI essa aceleração é ainda maior. Portanto, o que nós vemos atualmente, e isso é um dos aspectos que mais me fascina, há uma série de propostas que sintetizam algumas das nossas questões sociais atuais, quer do ponto de vista de preocupações, quer do ponto de vista de linguagens e de estéticas. E, de facto, há muita gente, neste momento, a trabalhar o azulejo e a trazer novas abordagens. E o que é muito interessante é que há estrangeiros a trabalhar o azulejo e a ver o azulejo de fora para dentro, mas há também muitos jovens portugueses que, numa primeira fase, não ligaram ao azulejo, foram estudar para fora, quer nas áreas da arquitetura, quer nas áreas do design ou das belas artes, foram estudar para fora e lá fora, nas respectivas escolas, nas respectivas formações, os professores ou os tutores chamaram a atenção que eles, sendo portugueses, deveriam trabalhar o azulejo. E quando regressam, eles começam a trabalhar o azulejo com uma nova abordagem. E é interessante porque é sempre uma abordagem que vem de fora para dentro, mesmo que alguns estejam cá dentro. Esse aspecto é que é muito interessante. E é talvez a primeira geração que tem esta visão, porque no século XX o que nós tínhamos era artistas contemporâneos a usarem o azulejo como suporte para as suas estéticas. E isso foi fundamental para a renovação da azulejaria e há, de facto, propostas extraordinárias. O azulejo tornou-se uma obra de autor, mas era sempre uma obra de autor do ponto de vista do autor que está cá, que vê o azulejo e o seu potencial cá. O que está a acontecer neste século XXI, em muitos casos, não digo todos, mas em muitos casos, é o azulejo visto de lá. E essa abordagem, essa noção mais global e essa abordagem que vem de fora para dentro tem sido um dos aspectos mais interessantes e que eu penso que vai ser um dos aspectos mais revolucionários da azulejaria, pelo menos nesta primeira fase do século XXI. Normalmente, quando fazemos as visitas, dizemos que o azulejo e os portugueses têm uma qualidade comum, que tem a plasticidade do barro. Adaptam-se, ajustam-se ao espaço, às culturas, e é exatamente essa capacidade de... Normalmente as pessoas dizem, evolui. Não, ele não evolui, ele adapta-se, modifica-se, ajusta-se. Isso, de facto, é, no fundo, o princípio da sobrevivência. As espécies só sobrevivem se adaptarem. E essa característica da adaptação da azulejaria é, de facto, uma característica que a torna viva, é quase um ser vivo, e isso concordo com a sua afirmação. De facto, a azulejaria em Portugal tem essa capacidade de ir mais além. Não são, estes quadrados cerâmicos não estão mortos, eles têm sempre essa capacidade de renovação e despertam sempre para um novo mundo, novas expectativas, novos anseios. Bom, a proposta do Gringo é uma proposta muito interessante. É uma proposta que junta conceitos muito atuais, a questão da imagem, a questão da moda e do narcisismo, no sentido do rosto, da imagem que é refletida. E um dos aspectos mais interessantes, e claro, é uma das características do mundo atual, é a selfie, as pessoas tirar a fotografia com um cenário para marcar a sua presença, e é um pouco essa ideia do rosto, da identidade no espaço,
que aqui está, só que esta identidade é metamorfoseada e ajustada ao azulejo. Portanto, há aqui quase que uma simbiose entre a selfie e o espaço. Isso é muito interessante. Do ponto de vista da técnica, o que esta exposição também e a abordagem do Gringo tem é uma diferença que para alguns setores mais puristas da azulejaria ficarão um pouco menos, terão menor adesão, é o facto de ele não ser pintado. E, portanto, para muitos setores o azulejo tem que ser pintado. Pintado, aerografado, etc. Portanto, o facto de ser fotoimpressão, para alguns setores mais puristas, como eu dizia, desde sempre que conversámos sobre isto, será um fator que será olhado com uma certa desconfiança. Mas, de facto, a fotografia, todas as novas tecnologias têm que estar ao serviço também da azulejaria. E, portanto, se elas existem agora, se o azulejo consegue absorvê-las e adaptá-las, nós temos que ver essas propostas e aceitá-las, porque antes da aerografia, quando surgiu a aerografia, provavelmente havia setores que achavam que o azulejo tinha que ser pintado com pincel. Isso para nós hoje é impensável. Portanto, nós aceitamos que o azulejo possa ser pintado à pistola, com aerógrafo. Mas, portanto, nós temos que nos ajustar. Cada tempo tem sempre resistências e, portanto, nós temos que não nos preocupar tanto com as resistências e adaptar-nos ao futuro e vermos o que é que vai surgir. Doutor Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Foi um prazer.